Vamos começar então agora a correção do caderno de atividades das páginas 8 a 10, referente às propriedades do DNA, né? A sua transcrição. Então, questão número 1. Explique as seguintes características do DNA e de sua replicação. A. Dupla fita ou duas fitas complementares. Bom, essa característica do DNA é que mostra as suas cadeias antiparalelas, né? No sentido 5 linha, 3 linha. Essa dupla fita ela é formada pelas bases nitrogenadas e no DNA serão sempre as mesmas: adenina, timina, guanina e citosina. Adenina sempre ligada à timina por duas pontes de hidrogênio, ou duas ligações de hidrogênio, enquanto a guanina e citosina também ligadas entre si por 3 pontes de hidrogênio, tá certo? É a organização dessas pontes de hidrogênio, não, desculpa, é a organização dessas bases nitrogenadas, né, das suas ligações, é que vão construir as características dos seres vivos, tá? A característica agora, fitas antiparalelas. Então, a adenina, ela não se liga com a adenina. A adenina se liga com timina. Então, essas fitas, a fita da esquerda em relação à da direita, elas não serão iguais. Elas são complementares. Uma completa a outra. Mas elas não são iguais, porque nenhuma, quando eu tenho lá no início a adenina, na segunda, quando eu tenho lá no início, é a timina, né? Então, eu não posso dizer que elas são iguais. Elas são complementares. Então, por isso, elas são chamadas antiparalelas, tá? Então, as cadeias de DNA, ou seja, cada uma dessas fitas, ela tem que estar invertida em relação à outra, tá? Sempre a hidroxila, que é o açúcar, né, lá do carbono, a hidroxila lá do carbono 5, na primeira pentose, vai estar ligada na hidroxila do carbono 3 da última pentose. Por isso que a gente fala que o sentido da vida, né, é no sentido 5 linha, 3 linha, tá certo? E lembrem-se, cada fita do DNA, ela não é igual à outra. Elas vão ser fitas complementares. Se uma fita é no sentido 5 linha, 3 linha, a fita complementar ela vai ser no sentido contrário, 3 linha, 5 linha. Sempre, tá? Se a primeira fita é 5 linha, 3 linha, a segunda fita é complementar, não é igual. Então, é antiparalela, é 3 linha, 5 linha. Tudo bem? E a terceira aí, característica, né, propriedade do DNA que é para ser explicada, é essa replicação semiconservativa. Bom, o que é a replicação semiconservativa? Eu acabei de falar que as fitas do DNA, né, elas não são idênticas. Se elas não são idênticas, não tem como eu só copiar o DNA. Tô aqui um DNA inteiro, copiar o outro. Essa cópia do DNA, essa replicação do DNA, ela tem que ser feita a partir do molde. Quem é o molde? Fita 1, fita 2. Tá certo? Então, o DNA vai ser aberto pelo DNA helicase, né? Que vai quebrar essas pontes de hidrogênio, vão separar essas duas fitas, e fita 1 e fita 2 vão servir de moldes para a complementação. Então, cada fita do DNA vai ser complementada. Cada fita original, ela só vai ser complementada, formando, então, no final, 2 DNAs. Cada DNA novo vai ter uma fita antiga, né? E uma fita nova. Por isso que a gente chama de semi-conservativa. Semi, metade. Conservativa, conservada. Conservou a metade do material genético original
para formar outras moléculas de DNA. Tudo bem? 2. Relacione as enzimas e as suas respectivas funções no processo de replicação do DNA. DNA ligase, DNA helicase, DNA polimerase e topoisomerase. Então, o DNA ligase, ele retorna a conexão, né, entre os nucleotídeos e entre os fragmentos de Okazaki. Então, como o nome dele diz, ligase, ele está ligando, ele reconecta, tá? Os nucleotídeos junto com a nova fita que foi feita. O DNA helicase, acabei de falar dele. O DNA helicase, ele faz o contrário do ligase. O ligase reconstrói as pontes de hidrogênio. O DNA helicase, ele rompe essas ligações de hidrogênio, tá? Ele é o responsável pela abertura do DNA. O DNA polimerase, ele vai ser a enzima que vai fazer a fita complementar, tá? Ele é responsável pela formação da fita complementar lá naquele molde original, tá certo? Então, ele atrai os nucleotídeos e encaixa eles corretamente na complementar. Então, se eu tenho uma citosina, ele traz uma guanina e coloca lá. Se eu tenho uma adenina, ele traz uma timina e coloca lá. Se eu tenho uma timina, ele traz uma adenina. E assim por diante, tá? E a topoisomerase vai ser uma enzima que vai distorcer a fita de DNA. A fita de DNA ela é toda retorcida, né? Ela é toda compactada. A topoisomerase, ela descompacta, ela desdobra essas fitas, ok? 3. O esquema representa 3 importantes processos identificados pelos números 1, 2, 3, que ocorrem nas células. Então, processo número 1, representado por essa seta com volta, DNA. O 2, uma seta reta, né, RNA. E o 3 aqui, uma seta reta, proteína. Identifique os processos 1, 2 e 3 e cite em que região da célula cada um desses ocorre. Então, aqui me lembra um ciclo, né? Então, um aqui vai produzir quem? Outro DNA. Então, quem é o processo que produz DNA? Replicação. Processo de replicação ou de duplicação. Aonde que ele ocorre? Ele ocorre onde o DNA fica. Onde que o DNA fica? Sempre no núcleo celular, tá? Porque nós estamos falando de eucariontes, é um processo eucariótico, tá? O 2 é o DNA, tem um processo que forma RNA. O que é isso? Isso é transcrição, né? O DNA é aberto, o RNA mensageiro vem e faz uma fita complementar de RNA mensageiro. Teve a transcrição do DNA, tá? Esse RNA mensageiro passa pelo processo 3 e forma proteína. O que é o processo 3? O que nós vamos ver, ou acabamos de ver, depende da ordem que você está assistindo esse filme, é a tradução. O DNA não foi lido para formar o RNA mensageiro? O RNA mensageiro, ele vai usar aquelas informações, vai traduzir aquelas informações e formar proteínas, fazer síntese proteica, tá? Essa transcrição aqui de RNA para DNA vai acontecer onde que o DNA está, no núcleo. Só que a tradução, o RNA sai de dentro do núcleo, o RNA mensageiro sai de dentro do núcleo e vem fazer essa tradução lá no citoplasma, porque ele está cheio de aminoácidos disponíveis para formar essas proteínas, ok? Então, número 1, replicação. Eu tenho a duplicação do meu DNA, ocorre no núcleo. Número 2, transcrição, quando o DNA é lido e forma o RNA mensageiro. Também vai ocorrer no núcleo, porque o DNA não sai do núcleo, tá? E a tradução é quando o RNA traduz a informação do DNA e forma proteínas. Isso aí
o RNA já saiu do núcleo e foi lá para o citoplasma, tá? Porque ele precisa dos ribossomos que estão no citoplasma. Tudo bem, pessoal? 4. Um filamento da dupla fita de DNA é representado por 5 linhas: adenina, citosina, citosina, timina, adenina, guanina, guanina, citosina e timina, 3 linhas. Se esse filamento for usado como molde de replicação, a sequência complementar a ele produzida será. Quando falo em replicação, eu falo em duplicação. Se é duplicação, é também de DNA. Então, a minha fita complementar, ela nunca pode ter uracila. Se ela não pode ter uracila, a letra D aqui já está descartada. E eu vou fazer a complementação dela. Adenina se liga com quem? Com timina. Citosina se liga com quem? Com guanina. Então, tem que ficar timina, guanina, guanina. Adenina, timina, citosina, citosina, guanina e adenina. Em qual sentido? 3 linhas, 5 linhas, porque elas são antiparalelas. Então, tá aqui, 3 linhas, 5 linhas, timina, guanina, guanina, adenina, timina, citosina, citosina, guanina, adenina. Entendido? Se você cair numa prova de vestibular, isso aqui, ó, 5 linhas, 3 linhas, mandando fazer replicação, que é a mesma coisa de duplicação, é sempre do DNA, a fita antiparalela é 3 linhas, 5 linhas. Não se esqueça, tá certo? O esquema a seguir mostra um processo de síntese de proteínas em uma célula. Então, ó, A teve a transcrição, 1 fez aqui uma migração, aí eu tenho 2, 3, 4, 5 e B. Vamos ver o que querem saber dessas letras e números? Então, vamos lá. Os processos A e B e as estruturas numeradas de 1 a 5 são respectivamente. Então, A, processo A, já está escrito aqui, ó, transcrição. Já deu a dica, né? Aqui em A, olha aqui, ó, um DNA enrolado, parte dele foi aberto e olha aqui, ó, uma única fita sendo formada. Então, tá formando quem aqui? RNA mensageiro, né? Então, formou o RNA mensageiro aqui. Então, eu tenho transcrição. Foi lido uma parte do DNA, transcrição. A B. B, eu tenho uma fita de RNA mensageiro, um ribossomo e formação de aminoácidos, formação de proteína, conjunto de aminoácidos formando uma proteína aqui. Qual processo que é esse? Tradução. Isso mesmo. Eu faço a transcrição, logo depois eu faço a tradução, tá? Quem é um? O 1 aqui é essa mesma fita que foi formada aqui, que vai fazer a migração, que vai sair do núcleo e vir para o citoplasma. Quem é essa fita? Isso, RNA mensageiro, tá? 2. Quem são 2? Que está sendo capturado por 3. Os aminoácidos que estão livres no citoplasma. 3. Captura esses aminoácidos. Quem é 3? RNA transportador. Ele faz o transporte do aminoácido para fazer a junção aqui nesse conjunto e formar a proteína. 4. Essa parte maior aqui desse conjunto, a ribossomo, né? E 5 aqui, ó, um monte de aminoácido coladinho. Os aminoácidos coladinhos são quem? Proteína. Então, resposta correta, letra A. Questão 6. Como consequência de uma mutação hipotética em uma molécula de RNA mensageiro, podemos esperar que ocorram diversas mudanças, à exceção de alterações. Então, A, C, D e E são as mudanças que a gente pode esperar.
mudança na transcrição reversa do RNA para DNA, mudança na tradução dessa molécula de RNA, mudanças moleculares em proteínas estruturais originadas desse RNA, né? A proteína ela não vai ficar original, ela vai ser modificada. Vai ter modificações funcionais da proteína enzimática originada. Então, essa proteína que foi produzida, ela não tem aquele sequenciamento correto, a função dela não vai ser correta, tá? A exceção que vai ter aqui, essa exceção de alteração, qual delas que não vai acontecer? Autoduplicação do DNA que o originou. Então, uma molécula de RNA mensageiro, ela vai sintetizar a proteína. Ela não vai ter relação com a autoduplicação do DNA. Tá certo? 7. Na replicação de uma molécula de DNA, ocorre a formação de uma fita de forma contínua e outra de forma descontínua. Qual a diferença entre a formação dessas duas fitas? A de forma contínua, ela vai seguir o sentido da vida, né? Qual que é o sentido da vida? 3 linhas, 5 linhas. Então, a fita de DNA que apresenta esse sentido, 3 linhas, 5 linhas, é o molde que vai dar origem à fita contínua. Quando vai formar a fita antiparalela, que é 5 linhas, 3 linhas, vai ter que começar do 5 para o 3, aonde pequenos trechos não vão ser formados. E aí é o que a gente chama dos fragmentos de Okazaki. Então, na fita que tem o fragmento de Okazaki, é a fita que a gente chama descontínua. E aí, posteriormente, esses fragmentos são ligados pelo DNA ligase, tá certo? Questão 8. Então, aqui nós estamos vendo o quê? Vamos ver o que a gente vê. Bom, aqui, ó, 5 linha, 3 linha, 3 linha, 5 linha, tá certo? Uma parte está aberta. E aqui eu tenho vetores ou setas me mostrando o sentido da síntese. Essa síntese começa aqui, vem nesse sentido aqui. Essa começa aqui, vem nesse sentido aqui. Tá certo? Então, o sentido aqui é 5 linhas, 3 linhas. A síntese vai ser 5 linhas, 3 linhas. Aqui, a fita tá no sentido 3 linhas, 5 linhas. A síntese vai ser nesse mesmo sentido. Vai ser no sentido oposto, 5 linhas, 3 linhas. Tá certo? Então, a figura ilustra um momento do processo de duplicação do material genético presente nos seres vivos. É possível afirmar em relação a esse processo o quê? 2 novas moléculas de DNA são produzidas a partir de 2 cadeias já existentes da molécula utilizada como molde de replicação. Verdade, né? Essa aqui mais escura é a original, da mesma forma que a mais escura aqui também é original. Foi aberta pelo DNA helicase, quebrando as pontes de hidrogênio. Aí, vem o polimerase e vai fazendo, né? No sentido aqui, 5 linha, 3 linha, aqui também 5 linha, 3 linha, novas fitas de DNA. Então, as moléculas originais serviram de moldes para a replicação desse DNA. Tá certo? A B está incorreta porque fala que a replicação ocorre de forma unidirecional, só em uma direção. E a gente vê que isso não acontece, né? Essa aqui está nesse sentido, né? Aqui da direita para a esquerda. E a de baixo está no sentido da esquerda para a direita. Então, são direções diferentes. A molécula de RNA produzida durante esse processo será responsável pela síntese de proteína ao longo da tradução e da informação gênica. Nesse processo não tem informação de RNA mensageiro, porque eu estou fazendo duplicação de DNA. Não tem nada a ver, né, com a síntese de proteínas. Enzimas específicas participam da separação das cadeias polinucleotídicas através da quebra das ligações peptídicas presentes entre elas. Não existe ligações peptídicas, existem ligações de hidrogênio. Também está errado. O sentido obrigatório de montagem das novas cadeias polipeptídicas
pelo DNA polimerase é sempre 3 linhas, 5 linhas. Ao contrário, né? É sempre 5 linhas, 3 linhas. Está invertido isso aí. Bom, pessoal, a nossa correção, ela termina por aqui, né? Espero que não tenha ficado dúvidas, mas se ficou alguma dúvida, eu espero sua mensagem através do WhatsApp, para a gente poder tirar essa dúvida de forma individual. Bons estudos!